Hoje perguntamos, o que 10 mil dólares compram em relógios em 2026? Esse valor já permite acessar alguns relógios de luxo, com várias opções disponíveis nessa faixa. Embora os preços tenham subido nos últimos anos, 10 mil ainda é um ponto ideal para quem quer entrar no universo de um relógio de luxo de verdade. Vamos permitir certa flexibilidade neste vídeo, cerca de 10% para mais ou um pouco menos. Então vamos focar em preços de varejo em torno de 8.500 dólares. 8.500 dólares até 11 mil dólares. 11 mil dólares, já que achei que seria um desserviço não incluir uma faixa abaixo e acima caso haja alguns relógios excepcionais em qualquer direção. No total, vamos analisar mais de algumas dezenas de relógios diferentes que vamos abordar aqui hoje. É muita coisa para cobrir. Acabamos de lançar um dos meus vídeos favoritos, apresentado por Joe Kirk da Grand Seiko. É um curso de mais de 1 hora sobre tudo o que você precisa saber sobre a Grand Seiko. Ao falar com Joe sobre o vídeo, perguntei: Joe, se você pudesse trancar alguém em uma sala e contar tudo o que ela deve saber sobre a Grand Seiko em 1 hora, o que diria? Essa foi a proposta para este vídeo. Então Joe passa por tudo o que ele sabe. Ele é um dos maiores especialistas da marca e passa 1 hora explicando esses aspectos para você. A história da marca, os princípios fundamentais de design, uma análise dos diferentes movimentos, modelos principais e muito mais. Este vídeo é ideal para começar a entender melhor a Grand Seiko com o maior especialista da marca. Está disponível gratuitamente para assistir em tedbaldassarre.com. Basta estar conectado ao seu perfil, que também é gratuito para criar e aproveitar o vídeo. Já estamos recebendo ótimos comentários sobre esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Estou muito orgulhoso do que a equipe fez. E Joe, como sempre, arrasou na apresentação. Vamos começar analisando o Cartier. Sim, o tanque provavelmente é o carro-chefe da Cartier, mas com o Santos você tem todos os detalhes distintos associados ao nome com mais versatilidade para o uso diário. O Santos de Cartier grande em aço se encaixa bem neste nível, mantendo todos os toques clássicos. O mostrador tem numerais romanos, assinatura oculta às 7 horas, ponteiros azulados e a joia azul no topo da coroa, com resistência à água de 100 metros. O formato quadrado arredondado e os parafusos visíveis fizeram do Santos um ícone de estilo por gerações. O acabamento combina toques delicados e temas industriais em um único relógio. E a pulseira é um destaque que merece muita atenção, pois não só pode ser trocada sem ferramentas, como você também pode remover ou adicionar elos por meio de botões embutidos. Há opções de mostrador além do branco clássico, e a pulseira de couro de bezerro inclusa garante um visual mais formal. Mesmo sendo luxuoso, este é um dos poucos relógios esportivos da marca, e homenageia sua herança aventureira na aviação. O Santos é luxuoso, e uma ótima opção para quem duvida se combina com o Cartier, surpreendendo pela praticidade no dia a dia. O cenário para a Rolex mudou drasticamente nos últimos anos. No entanto, há 3 opções excelentes nessa categoria que podem ser chamadas de ícones, e qualquer uma dessas escolhas pode facilmente se tornar o seu relógio de uso diário. Com o preço de 10.050 dólares, o Rolex Submariner segue como referência em relógios de mergulho de luxo, e fica claro o porquê. O mostrador equilibrado inspirou muitos relógios de mergulho posteriores, é facilmente reconhecível, e teve apenas pequenas mudanças ao longo das décadas. A caixa sob medida de 41 mm oferece resistência à água de 300 metros, mantendo a altura fina e aparência mais elegante que a de 40 mm da geração anterior. Outras melhorias incluem a resistência a riscos do bezel Cerachron da Rolex, além da pulseira Oyster com fecho Oyster Lock e microajuste Glide Lock, que dispensa ferramentas. O calibre superlativo cronômetro. 3.230 tem desempenho de mais ou menos 2 segundos por dia e reserva de marcha de 70 horas. Embora os relógios Rolex não sejam discretos, o Rolex Explorer 2 é um dos que mais se aproxima dessa característica, custando 10.600 dólares. O Explorer 2 é, em todos os aspectos, um Rolex de primeira linha, com a verdadeira função GMT para viajantes, resistência à água de 100 metros e um estilo que se tornou um clássico de culto. O Explorer 2 é muito desejado entre quem entende do assunto, especialmente na versão polar, e fica incrível tanto com mostrador preto quanto branco. É um relógio prático e charmoso por ser uma escolha menos comum entre compradores de Rolex. Embora o Submariner e o Explorer 2 sejam escolhas incontestáveis do catálogo da Rolex, talvez o verdadeiro campeão seja o Datejust, especificamente a versão de 36 mm em aço com aro canelado e pulseira Jubilee. O Datejust 36mm tem ótima presença mesmo com caixa menor, e o brilho do aro de ouro branco maciço Rolex Oyster destaca isso, sendo o modelo que eu escolheria entre todos os Datejust. O Datejust oferece mostradores variados, movimento calibre 3235 com certificação de cronômetro superlativo, resistência à água de 100 metros, pulseira excelente e cristal de safira, tornando-o uma escolha ideal para quem busca um relógio definitivo.
Do ponto de vista do mercado de luxo de massa, $10.000 é o valor máximo a ser gasto, sem passar disso. Qual relógio simboliza esse valor hoje? O Datejust e o Sub estão nessa faixa, mas o Datejust se destaca pela incrível versatilidade em ocasiões casuais e formais. A Breitling é justamente conhecida por sua expertise em cronógrafos, e temos 3 opções nesse nível. Custando $10.300, o Breitling Navitimer B0, um cronograph 41, é o análogo mais próximo da versão clássica do lendário cronógrafo de pilotos. A variante Reverse Panda é a que mais se aproxima do original, com aqueles submostradores prateados em espiral se destacando contra o fundo preto. O mostrador, o bezel com régua de cálculo e o logotipo alado às 12 horas destacam esses relógios como ferramentas da era dourada da aviação, lembrando as primeiras versões da AOPA. Os antigos Navitimer não tinham isso, pois o movimento automático B01 atual oferece 70 horas de reserva. A caixa do Navitimer de 41mm se aproxima do tamanho da referência vintage 806 padrão, pelo qual cronógrafos de piloto são medidos, e que criou a lenda nos anos 1950. Claramente a Breitling tem vários ícones legítimos, mas um dos mais elegantes pertence à família Premier de cronógrafos. Os primeiros modelos Premier são verdadeiros santos graais para colecionadores exigentes. A linha saiu do catálogo em meados do século XX e retornou apenas em 2018 com uma versão renovada, por $9.950, um pouco abaixo do nosso objetivo aqui. O Premier B0 9 Chronograph 40 de corda manual é um dos mais sofisticados da marca, lançado em 2021 reduzindo o formato para 40mm em comparação com as versões automáticas B01 maiores, de 42mm. A versão em aço com mostrador pistácio destaca-se pela combinação única de cores, atraindo colecionadores exigentes e integrando minha coleção pessoal. Dimensões proporcionadas, acabamento refinado e calibre manual. B09 cria uma combinação atraente, enquanto 100 metros de resistência à água tornam o Premier prático para o dia a dia. E finalmente vamos dar uma olhada no recém-atualizado Chronomat da Breitling, com o cronógrafo B0142 que está exatamente no nosso ponto ideal de preço de $9.900. As dimensões do Chronomat foram recentemente ajustadas, com perfil mais baixo, de 15,1mm para 13,77mm, e a distância entre as extremidades da caixa de 50,5mm para mais usáveis, 45,8mm. A transição da caixa para a pulseira rulo agora é totalmente integrada, com garras protegidas que criam um visual mais harmonioso. O bezel foi simplificado para a peça única, e o mostrador recebeu texto mais simples e teve removida a escala de 1/100 no reroute, deixando o visual mais limpo. O Zenith é o primeiro participou da corrida pelo primeiro cronógrafo automático em 1969, e ainda é um dos maiores até hoje. O El Primeiro quase se perdeu, mas foi salvo pelo relojoeiro da Zenith, Charles Vermont, que escondeu ferramentas e desenhos em um sótão secreto nos anos 1970, protegendo-os dos donos da Zenith. Hoje a Zenith ainda produz um relógio baseado no A300, e 86 de 1969 o Chronomaster original, uma recriação fiel daqueles primeiros El Primeiro, com preço inicial de $10.600 na versão com correia. O diâmetro da caixa é de 38mm e os registros de cronógrafo tricolores distintos realmente destacam esses detalhes históricos. E se você não soubesse, pensaria que está olhando para um exemplar vintage de verdade. O calibre é o primeiro. 3600 opera a 36.000 vibrações por hora, 5 Hz, e mede até 1/10 de segundo naquele ponteiro central vermelho do cronógrafo, com 60 horas de reserva de marcha, 10 horas a mais que as versões históricas. Outro aspecto que eu realmente gosto nesse relógio, e esse é outro relógio que faz parte da minha coleção pessoal, é como o movimento foi construído para permitir que a altura da caixa continue relativamente fina para um cronógrafo automático, tornando um dos cronógrafos automáticos mais confortáveis de se usar no mercado. Passando para a Omega, o Speedmaster é um dos relógios cronógrafos mais icônicos de todos os tempos, e a versão Sapphire Sandwich do Omega Speedmaster Moonwatch Professional é a forma evoluída da proposta central de suas origens nos anos 1960. O Speed Pro tem a distinção de ser o primeiro relógio usado na superfície da Lua, mas em vez do modelo com cristal Exalit, que seria o correto para a época, optamos por colocar nesta lista a versão mais contemporânea com cristal de safira, pois ela está mais alinhada com a faixa de preço desejada. Agora, com preço abaixo do nosso alvo de $9.000, as novidades incluem cristais de safira na frente e verso, movimento Cellier calibre 3861, Coaxial Master Chronometer exposto e pulseira redesenhada mais confortável. Para quem prefere opções modernas, há o Speed Panda Reverso, lançado em 2026 com mostrador duplo e submostradores contrastantes, além da versão de mostrador branco, favorita dos fãs e com preço próximo ao tradicional preto do Sapphire Sandwich.
Saindo do refinamento para uma transformação total, chegamos aos 600 metros, lançado em novembro de 2025, trazendo a maior lista de mudanças no modelo desde sua introdução, 20 anos antes. Com preços variando de $8.600, $8.600 a $9.500, US$ 9.500, o Planet Ocean foi redesenhado de cima a baixo, com uma nova caixa, novo conjunto de dimensões, atualização do movimento e uma nova pulseira. Junto com a remoção de uma de suas características mais polêmicas, a válvula de escape de hélio às 10 horas, a quarta geração do Planet Ocean se distancia bastante do design original, mas mantém os 600 metros de resistência à água e a funcionalidade profissional do modelo. A caixa mais fina e com ângulos bem definidos de 42 mm é uma referência à caixa Tono do Seamaster 120 dos anos 1970. Apelidado de Baby Plow Prof, traz um visual integrado que se estende até a nova pulseira. O mostrador segue o estilo do Planet Ocean e oferece 3 opções de cores: preto, azul e o clássico laranja, marca registrada da linha. Dentro está o calibre 8.912 e um movimento Master Chronometer sem data que permite ajustar o ponteiro das horas independentemente em ambas as direções. A nova pulseira de elos planos oferece cerca de 30 mm de folga entre o microajuste rápido e a extensão para mergulho. Tag Heuer é famosa por 2 coisas: herança automobilística e cronógrafos. E o novo cronógrafo Monaco em titânio reúne o melhor do antigo e do novo, além de juntar essas 2 ideias e a proposta pelo qual eles são conhecidos em um único pacote. Agora custando $9.350. A nova versão do Monaco Steve McQueen impressiona com o visual azul e vermelho marcante, submostradores quadrados, índices horizontais e coroa à esquerda. Ela resgata o clima de um dos primeiros cronógrafos automáticos, mas é o que não se vê de imediato que torna o novo Monaco um clássico contemporâneo. A icônica caixa quadrada agora é feita em titânio grau 5, com acabamento refinado, botões alongados e coroa redesenhada, mantendo resistência à água de 100 metros. O Monaco agora usa o movimento automático TH20-11 próprio, substituindo o calibre 11 anterior, que usava a base Celita. O calibre integrado é um cronógrafo de 4 Hz, com embreagem vertical, proporcionando ótima sensação tátil e 80 horas de reserva de marcha. Então o mundo da Grand Seiko nessa faixa de preço acabou de passar por algumas mudanças bastante significativas em torno de $10.000 na última semana. Então essa é uma parte mais recente do vídeo, em comparação com alguns dos outros pontos que temos abordado. Agora, anteriormente nessa faixa de preço, você encontraria os modelos clássicos da linha Evolution 9 equipados com o calibre mecânico, 9SA5 com escape de duplo impulso, e também com reserva de marcha de 5 dias e precisão de mais ou menos 10 segundos por mês que vinham com a série de movimentos Spring Drive 9RA. Bem, tudo isso foi reformulado e agora a série Evolution 9 traz novos recursos, mantendo os mesmos princípios fundamentais. Modelos como o Birches, como o branco mais vendido, e também modelos que foram descontinuados, incluindo o Midnight e o Green Dial, junto com o Lago Sua e os vales Atara e Gembi, ganham uma nova vida. Nem todas as atualizações cabem no preço deste vídeo, mas as de aço inoxidável sim. Esses modelos terão grandes novidades. Para começar, os materiais da caixa agora estão marcados no fundo da caixa, então você sabe qual metal está recebendo, com as peças de aço inoxidável recebendo a liga aprimorada do aço Everbright, e os outros metais de caixa recebendo titânio de alta intensidade. Além disso, tanto no aço quanto no titânio, os relógios agora vêm com microajuste nos fechos, o que é um grande avanço. Porque anteriormente só víamos isso na série UFA, no Ushio 300, e também anteriormente no SLGB 003 do ano passado. E para as opções com Spring Drive que utilizavam os movimentos da série 9RA, agora elas vão passar para os calibres UFA 9RB, que oferecem maior precisão e a possibilidade de caixas menores, com opções de 37 mm agora disponíveis na família de mostradores Lago Sua. Ao todo, são cerca de 9 novas variantes na Evolution, 9 sendo 6 dentro da nossa faixa de preço atual. Essas novidades surgiram dias antes de postar o vídeo, então devem aparecer mais notícias sobre disponibilidade ao longo do ano. A Jäger LeCoultre destaca-se pelo design elegante, expertise em movimentos e acabamento primoroso. As opções a seguir ainda oferecem tudo isso com excelente custo-benefício na categoria. Você tem o Master Control Date e o Master Ultra Shin Date. Além disso, ambos são relógios de vestir lindamente proporcionados, com 50 metros de resistência à água, trazendo uma presença de luxo discreto ao pulso, além de movimentos belíssimos. O Master Control Date tem design pensado para uso diário. Caixa de 40 mm, mostrador prateado com efeito raios de sol e numerais arábicos às 12, 6 e 9 horas. O Master Ultra Thin Date é mais contido nas dimensões, com um diâmetro de caixa esguio de 39 mm e apenas 7,89 mm de espessura.
Disponível em prata, salmão ou azul aço profundo, o Ultra Shin tem mostrador destacado por ponteiros Dauphine, índices trapezoidais delicados e data 6 horas, em apresentação equilibrada. Ambos são movidos pelo calibre 899 de 4 ars, decorado com estrias de genebra, perlage, rotor de ouro rosa semi-esqueletizado e parafusos azulados por têmpera. Então, outro concorrente discreto nesse segmento de mergulho, que também vai se alinhar com a nossa faixa de preço de hoje, é o Glasshoot Original CQ de 39mm, com exatos 39mm. Por $10.600 americanos na pulseira, você recebe acabamento e ajuste de elite, mantendo as raízes de relógio ferramenta. O CQ39 é uma evolução moderna do Spacematic Type RPTS 200 de 1969, primeiro relógio de mergulho desenvolvido pela Glasshoot. E embora o CQ moderno esteja firmemente na categoria de luxo, sua linguagem de design e elementos visuais claramente prestam homenagem ao original, com seus contornos de caixa estilo Skin Diver e mostrador com grandes numerais arábicos. Dimensões excelentes, compatíveis com vários tamanhos de pulso. Com 39,5mm de diâmetro, caixa pouco acima de 12mm e lug-to-lug de 47mm, o CQ é um dos poucos relógios de mergulho raros nessa faixa de preço, que desliza sob o punho da camisa com relativa facilidade. Enquanto ainda atinge uma classificação de resistência à água de 200 metros, o mostrador tem um belo acabamento Sunray e índices aplicados esculpidos, preenchidos com superluminova. Se você escolher fundo de caixa transparente, poderá ver o calibre 3911 em exibição, com as ondas de Glasshoot nas pontes, rotor e coque do balanço. Você também verá polimento fino e chanframento por todo o movimento, assim como o regulador pescoço de cisne, que recebe um tratamento de polimento preto espelhado, sendo esse regulador mais um toque tradicional alemão. A IWC é muito relevante nos relógios de piloto e cronógrafos. Vamos analisar duas variações do tema de relógios de piloto e uma opção de cronógrafo elegante e discreta. Um dos modelos mais icônicos da IWC, e são muitos, é o Portugueser. Lançado em 1939, o relógio surgiu após dois empresários portugueses visitarem a sede da International Watch Company em Schaffhausen. Lá sugeriram um grande relógio de pulso em aço inox, que igualasse a precisão dos cronômetros marítimos. A linha moderna do Portugueser é ampla, com mais de 50 variantes no catálogo, mas uma das mais multifacetadas é a série de cronógrafos, que traz uma atitude elegante de relógio de vestir para a complicação. Custando $8.900 americanos, o cronógrafo automático de 41mm equilibra o mostrador vertical com 2 registros e um toque esportivo nos numerais arábicos aplicados, disponíveis em várias cores. Já o IWC Big Pilot's Watch é uma lenda em status e tamanho, mas com a versão maior vai acabar saindo da nossa faixa de preço aqui hoje. Felizmente a IWC lançou uma versão de 43mm em 2021. Essa será uma configuração mais confortável no uso e no preço, vendida por $9.300. O modelo de 43mm mantém um mostrador Flieger tipo A, coroa cônica grande e resistência à água aumentada para 100 metros. O calibre automático 82100 usa o eficiente sistema de corda Peloton, com ação de corda por linguetas e componentes de cerâmica de óxido de zircônio, e o fundo de caixa em safira deixa tudo à mostra. Mas se você gosta de relógios de piloto e cronógrafos, para onde ir na IWC? Bem, é aqui que olhamos para o cronógrafo de piloto da IWC 41, que chega por $8.500, apenas ultrapassando o limite inferior do nosso orçamento. Ele oferece uma experiência de uso muito mais confortável do que seu irmão de 43mm, já que o modelo de 41 recebeu uma redução em 2021, ficando com uma altura de caixa mais manejável de 14,5mm. O cronógrafo de piloto acerta em cheio no visual de instrumento de cockpit, e tem um dos mostradores mais legíveis que você vai encontrar nessa categoria. O acabamento segue o padrão de alta qualidade da IWC, e a resistência à água de 100 metros torna o modelo 41 ideal para o uso diário. O calibre de manufatura 69385, um cronógrafo com roda de colunas, 33 rubis e decoração elegante visível pelo fundo transparente. A pulseira de 5 elos que vai acompanhar as versões em aço inoxidável virá com aquele prático botão de ajuste rápido. O microajuste fica oculto no logotipo do fecho, assim como o sistema de troca rápida de pulseiras, considerado um dos melhores da indústria. E finalmente chegamos a Panerai, trazendo seu inegável senso de estilo italiano para o mundo dos relógios náuticos. E temos 3 opções que se encaixam dentro do nosso preço-alvo. A trindade das famílias de modelos da Panerai consiste na Radiomir, na Luminor e na Submersible, então vamos falar brevemente sobre um modelo de destaque de cada uma delas. Primeiro temos o Panerai, que segue mais fielmente o conceito original da lista, o Radiomir 8 dias por $10.200.
Com caixa quadrada em formato de almofada de 45 mm e alças de fio, traz mostrador em sanduíche marrom desbotado, ponteiros azulados, pequenos segundos às 9 horas e coroa cônica grande, com resistência à água de 100 metros. A caixa adquire aspecto envelhecido com o acabamento brunido queimado. O calibre P5000 de corda manual garante 8 dias de reserva de marcha, conforme indicado no mostrador. O Luminor se destaca na história da relojoaria por sua caixa facilmente reconhecível, alças convencionais e protetor de coroa com trava basculante. O novo Panzer 173, apresentado no Watches and Wonders 2026, presta homenagem à linguagem de design dos anos 1960. Custando $9.200, traz caixa almofadada de 44 mm alças largas, mostrador marrom fosco e lume envelhecido, todos em harmonia com o estilo. Os modernos 300 metros de resistência à água e o movimento manual P6000 com 3 dias de reserva de marcha, visíveis no fundo transparente, são os destaques. E finalmente, chegando perto do nosso limite de preço, está o Submersible Palm 01596 de $10.600, um dos relógios mais ousados e robustos da Panerai. A linha Submersible representa a visão da marca para mergulhadores modernos, com resistência à água de 300 metros e bezel giratório para marcar o tempo. A caixa de 44 mm está pronta para tudo, com acabamento escovado, muito lume e mostrador preto fosco com índices aplicados e detalhes em azul frio, mantendo o visual sóbrio e profissional. O fundo de caixa em aço fechado protege o movimento automático P900. O visual se completa com a pulseira de borracha preta, ideal para o relógio. Também acompanha uma pulseira têxtil cinza para variar o visual. É isso aí, pessoal, mostrando o que $10.000 compram em relógios em 2026. A resposta é bastante coisa, pois $10.000 é muito dinheiro, mas já dá uma ideia do que esse valor compra no varejo. Se achou útil, deixe um like e se inscreva no canal. Agradeço muito. Se você não é inscrito, muita gente que assiste esse canal, a maioria das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então, se você não é inscrito, por favor, faça esse favor para mim. E se inscreva no canal se você já tirou algum valor dele. Isso nos permite continuar crescendo aqui no YouTube e o YouTube valoriza esse tipo de coisa. Além disso, se você gosta dessas análises detalhadas sobre o que dá para comprar em determinado valor, a gente pode fazer mais desse tipo de conteúdo. Então, se isso é algo que você quer que a gente faça, diga pra gente qual faixa de preço você gostaria que analisássemos no futuro. Já fizemos vários, mas podemos adicionar mais se quiserem que continuemos a série. Acessem também tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Todas as compras feitas em nosso site contam com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Hoje é possível comprar relógios em muitos lugares, mas mantemos nosso trabalho e lançamos conteúdo semanal vendendo relógios em nosso site e na boutique em Cleveland, Ohio. Se procura um relógio, será um prazer tê-lo como cliente, pois isso nos permite continuar nosso trabalho, que amamos. Obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.